Primeiro, quero agradecer a todos vocês, agradecer a honra de estar aqui, o convite recebido. Diretor, eu fico muito honrada com a oportunidade, honrada mesmo por todos vocês, e agradecer meu marido, que aqui representa toda a nossa família. Nossos filhos estão viajando e deixou todos os 5 netos conosco hoje, então tá uma beleza lá em casa. Eu sou a Andréia Estival, filha de Laurice e Pedro. Sou esposa do Oswaldo Estival Júnior, nora da Edith e Oswaldo Estival. Meus pais casados há 58 anos, minha sogra e meu sogro, 70 anos de casados. Eu e meu marido, 36 anos de casados, 42 anos namorando. Então a gente faz parte de uma história que a gente tem que ir contando, né? A gente vai vencendo. Mãe de 2 filhos vencedores, que estão a cada dia conquistando o seu espaço. Pais, filhos excelentes, pais, homens honrados, trabalhadores. E aí, João Vitor e Marco Túlio moram aqui em Grupi também. Casados com Ângela e Bárbara, onde eu sou a sogra. Sou a avó do Joaquim, da Alice, do Mateu, da Isadora e do Romeu. Vai de 8 a 1 ano a escadinha. Nesses anos da minha vida, pude trabalhar no sistema penitenciário, advoguei, fui coordenadora do sistema penitenciário a convite do ex-governador Siqueira Campos, onde também me convidou para ser presidente do IGPREV, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, onde eu tive a honra de fundar essa fundação, que é Pesquisa do Tocantins, e secretária de Ciência e Tecnologia também a convite do governador Siqueira Campos. Hoje eu sou pela 2ª vez presidente da Nelore do Tocantins, uma associação de criadores de Nelore PO, associada à CNB, a Brasil, e presidente do Cooperar há 20 anos. Junto com meu marido, a gente desenvolve um trabalho dentro da Cooperfrigo há 20 anos para o bem-estar das pessoas, com qualidade de vida, qualidade emocional e assim cumprindo a nossa parte, também social. Mas tudo no mundo são os pilares. E a gente não tem como falar com qualquer pessoa se nós não temos os nossos pilares fortalecidos. E não temos como permanecer num casamento se não também tivermos muito claro os pilares. A fé toca a nossa vida. A fé somos todos nós. Impossível questionar, a não ser que não veja a força da natureza, os milagres de todo dia em nossas vidas. A fé é o nascimento de um filho. A fé é a espera na maternidade, a espera da gestação. A fé é a beleza de tudo que a gente vive, mas também são as dificuldades, porque nem tudo é bom, nem tudo é maravilhoso. Então a gente ajoelha todos os dias, reza todos os dias. E a fé, eu posso dizer para vocês que eu passei a realmente me dedicar à fé quando eu fui mãe. Nós nos casamos e nossos valores semelhantes, familiares. E a intenção do nosso casamento, depois de 6 anos de namoro, foi mesmo: vamos envelhecer juntos, vivendo bem, vivendo apaixonados. É a nossa vontade. E a partir daí, com esse princípio, essa vontade nossa, a gente vem enfrentando a cada dia todas as situações para que nós possamos também vencer essa história. A fé, quando entendi na maternidade o que era, como meu filho poderia ser feliz, vocês imaginam? O que vocês acham de verdade que o filho de vocês precisa para ser feliz, ou a filha? É uma pergunta difícil, apesar de simples. Não, eu quero que ele estude, eu quero dar todas as oportunidades para ele ou para ela. Eu quero que meu filho seja inteligente, sadio. Eu quero conseguir dar tudo que eu não tive em dobro para o meu filho, todas as oportunidades do mundo. E se ele não for feliz? Eu quero fazer com que meu filho não more em Grupi, que vá morar fora, que faça 2, 3 línguas, e se não for feliz?
A felicidade está em você achar a sua companheira ou o seu companheiro. Essa é a felicidade. Porque a partir daí, toda a educação que vocês darão aos seus filhos vão frutificar. Porque um companheiro ruim, um marido ruim, uma esposa ruim, não fortifica, não fortalece, não há frutos. Então, essa é a primeira parte da minha vida que eu entendi que eu precisava todos os dias rezar pelos meus filhos, pela nossa família, por todos nós. Mas eu tinha que rezar porque eu não conhecia. Eu tinha que rezar pelas noras que viriam. Que Deus me desse filhas que amassem meus filhos tanto quanto eu amo. Era só isso que eu queria, era só isso que nós queríamos. Mulheres que viessem amar nossos filhos. E a partir daí, tudo que a gente ensinou iria para frente. Eu acredito que é isso. E é por isso que vocês estão aqui. O amor, nós fomos descobrindo. Na vida, a gente foi entendendo que amor vai muito além da paixão, vai muito além do momento. Mas nós estamos aqui na questão de educação de filhos. Mas se não tiver a fé e o amor, eu tenho certeza que vocês já descobriram isso, a gente não chega. A família e o trabalho são princípios da nossa família, são os nossos pilares. E vocês vão entender como tudo está ligado, de frente para trás, de trás para frente. Mas a família é tudo. E por que ela precisa ser o pilar, a base mais sólida? É porque Jesus deixou isso de presente para nós. Essa é a missão. É a única missão que todos nós temos em comum. É a família. Nós temos várias missões, vários talentos, mas a família, essa em comum, é a nossa missão. E a partir de agora nós vamos conversando aqui sobre família e trabalho. Ao longo dos anos, nós fomos descobrindo que família e trabalho deveria ser tocado de forma igual. Família é uma sociedade, é um casamento, é uma sociedade. Sociedade civil, mas é uma sociedade. E aquele olhar nosso começou a mudar muita coisa na nossa casa. Porque nós entendemos que eu tenho que respeitar, eu tenho que amar, eu tenho que valorizar o sócio, a minha sócia, as crianças, os adultos e todos que passam pela nossa empresa, pelo nosso trabalho. E assim a gente entendeu que família e trabalho têm os mesmos princípios e valores, assim dá certo. Vai para frente. A empresa, ela cresce, desenvolve, ela fortalece e cria raízes. Porque uma árvore sem raiz, seja na empresa, no seu trabalho ou na sua família, ela vai chegar uma hora de uma ventania, e vai levar embora. E a gente sabe que para isso é preciso muita resignação, mas muita compreensão que o amor, como a onda do mar, ela sobe, ela desce. Mas é porque o outro é chato, eu não amo. Não é não. São os problemas que nós carregamos no dia a dia. Nós carregamos o problema e aí a gente começa a transferir o problema que é nosso. Então, primeiramente, vamos cuidar do que é nosso. E o que a família e trabalho têm em comum? A gestão de pessoas, a gestão do tempo, a gestão financeira, as normas e as regras e a missão e visão de mundo. Vamos falando sobre isso porque quando a gente fala de gestão de pessoas, você tem que ter gente que está do seu lado, que se entenda, que queira mais, que tem vontade. Então vocês, pais, estimulem seus filhos a terem vontade, a lutar, a sobreviver. E infelizmente hoje a gente passa a mão nas crianças, cuida muito. E quando cai a gente já corre, a criança olha e chora. Não, a criança tem que chorar e a gente tem que falar, levanta, que foi pouco, levanta, tá tudo bem.
E aí a gente não pode assustar as crianças porque elas têm que fazer abanar o joelho, rasgou ali, machucou ali e segue em frente. Criança forte, adulto forte, resiliência. Vocês vão jogar um jogo, as crianças vão jogar na escola. Perdeu? Perdeu. Você não tem que mudar a forma de jogar as regras do jogo para o filho ganhar. O filho perdeu. Hoje ele perdeu e amanhã ele pode ganhar. Minha neta de 5 anos, ela tinha 4, e todos os finais de semana a gente tem umas horas de cozinha e a gente faz umas tortas, né? Algumas coisas. E eu ensinei para elas fazer uma tostinha. E nessa receita não ia água. Então eles fizeram, todos os 4, né? Que o outro pequenininho, fizeram a receita, tudo certo, a primeira. Na segunda, imediatamente, que eu falei, agora vocês façam sozinhos. Ela quis inovar. Ela quis colocar água. A massa dela derreteu. O que ela aprendeu com isso? Ela aprendeu que existem coisas que podem ser mudadas. Existem coisas que não podem ser mudadas. Então ela chorou. Ela chorou. Vovó, deixa eu fazer de novo. Eu falei, não. A próxima semana. Porque a sua chance, você perdeu. Você mudou o que não poderia ter mudado. Uma receita. Tem coisas que a gente cumpre do começo ao fim. A risca são as leis, são as normas. Não tem como você desviar dela, porque você vai pagar caro por isso. Então a criança aprende no mínimo detalhe. Ela viu todas as receitas dos irmãos, dos primos ali dando certo, a dela não. É um aprendizado. Dói no peito? Dói, dói no peito. Mas isso também é autoestima. Autoestima por quê? Porque ela entendeu que não adiantava ela ir para o sofá chorar. Ela tinha que entender que ela errou. E que ela teria outras oportunidades, que a semana que vem ela teria outra. Então tá tudo bem. Cresce, fortalece. A autoestima, a primeira coisa que eu fiz com nossos filhos, porque nós decidimos, quando mudamos para Gurupi, os meninos tinham 5, 4 anos, 6 anos, que a educação ficaria com a minha responsabilidade. E a parte nossa do chefe da família cabia ao meu marido. Ele era o chefe da família e eu era a chefe da casa. A parte da casa e a parte da família, dos filhos, educação era comigo. E tudo a gente compartilhava como compartilha, mas a responsabilidade maior era minha. Eu assumiria os riscos da educação dos filhos, ele assumiria os riscos na nossa vida, na condução da nossa família. E assim a gente toca até hoje a nossa vida, onde a autoestima é ensinar os filhos a andar, ter comportamento, a fazer com que o filho erga o corpo, olhe nos olhos. Tem adulto que não olha, tem adulto que não solta a voz para falar, tem adulto que não consegue dialogar, tem adulto que por tanta timidez e insegurança não consegue colocar a sua ideia e defender o que ele pensa de verdade. E aí às vezes é levado na correnteza. Isso é um perigo na adolescência, mais do que em qualquer outra época. Então desde criança ensine aos seus filhos, como aqui como essa coisa maravilhosa, a cantar, a soltar a voz, a erguer o corpo, a ter postura, a saber que tem momento que eles podem falar, tem momento que é em silêncio, é ouvir. Tem para todo momento que vai sair ou vai receber alguém, é bom dia, boa noite. Vai na casa de alguém, bom dia, boa noite. Ah, mas é criança? Não, é uma criança em formação. Será um adulto. Ele pode sentar ali, se for o caso, se puder sentar, ele senta, escuta. Ele pode participar? Não, ele só pode ouvir. E assim a gente vai ensinando, porque essa é a formação dos filhos da gente. E a autoestima se dá quando ele aprende isso. Coisa mais simples do mundo. Porque quando ele for adulto, ele vai entender. Os meninos, quando foram crescendo e ouviam não. Mãe, eu posso fazer isso? Não. Mãe, mas eu queria por isso e isso. Eu falava, então eu sabia que eu poderia dar outra resposta. Aí eu falava para eles, me convença. Fala para mim por que você acha que você pode, além de querer. Me convença. E aí eles começavam a falar, um a um, dizendo por quê, defendendo suas ideias.
defendendo seus ideais, defendendo o porquê era importante para ele aquilo ali. E aí a gente vai percebendo o crescimento do filho, vai percebendo a evolução deles, a firmeza, a vontade, né? A postura. E é isso que você está formando, uma criança em formação para ser um adulto. E ali a gente continua com a responsabilidade, porque a gestão de pessoas em qualquer lugar no mundo é responsabilidade. E a criança é fazer tarefa, é acordar cedo, é ir chegar na aula no horário, não ter atraso, é a criança tomar banho com rigor, é a criança saber que existem coisas que não precisa mais a gente dizer todos os dias, é obrigação dela. Ah, mas minha mãe viajou, meu pai viajou, eu esqueci, não tive tempo, mãe. Não. Professora, dê bronca, pode dar bronca, porque ele vai levar mais uma em casa. Pode falar tudo que tem que falar, está errado. Então, assuma a sua responsabilidade. Cada um de nós a nossa responsabilidade. Não é porque é criança que não tem as suas. Tem. E isso é importante para que haja uma mudança na vida. Quando adulto, faz a diferença. Os talentos, pai e mãe, vocês. Você sabe a diferença de um filho para o outro? Além do cabelo, da fisionomia. Qual a diferença dos filhos um para o outro? Cada um tem seu talento, cada um tem suas dificuldades. Eu falo que a gente lapida os filhos, são diamantes nas nossas mãos. E a gente vai lapidando eles. E nessa lapidação de todos os dias, todas as horas, observando, a gente percebe que um tem dificuldade de falar, um tem dificuldade de fazer amigos, um tem dificuldade no meio que ele vive e daí ele passa a querer fazer o que os outros estão fazendo. Então você tem que perceber tudo isso, até que ponto seu filho está sendo levado, conduzido, ou até que ponto é bom ou não. As amizades são boas ou ruins? As amizades deles também significa que tem responsabilidades? As responsabilidades de nossa, a gente não terceiriza. E os princípios e valores bem falado aqui, nós sabemos bem o que é. Mas como começar a ensinar uma criança de princípios e valores, gente? É não furar a fila de um banco, é aguentar a fila de um supermercado, é respeitar a pessoa mais velha. Mesmo não concordando, você pode ouvir e aceitar ali o que ela está falando, apesar de não concordar. A criança também. E vai entendendo isso. Os valores familiares são as raízes. Os princípios é a fé, é o mundo, é o amor. Mas a gente ensina de pequeno, nas pequenas coisas. É não querer jogar para o outro o problema é seu. São os princípios, cada um com a sua responsabilidade. Mas a importância de tudo isso na vida dessa criança, desse adolescente, que vai transformá-lo, é porque juntando tudo isso, você vai fazer uma pessoa de bem. Juntando com a escola, a educação que a escola dá, porque escola, educação, matemática, português, ciência, física, nossa, é o resto. Convivência. É a criança que sabe ouvir não. É a criança que vai numa loja de presente comprar um brinquedo para um colega de aniversário e quer também. Não. Você não tem dinheiro para isso? E precisa. Então a gente quer entregar tudo para os filhos. Mas o que você tem que entregar tudo para os filhos? A conversa, o tempo. É isso que você tem que entregar tudo para os filhos. E eles não vão sofrer porque não ganhou um presente. Eles não vão sofrer nada. Eles vão chorar ali ou resmungar alguma coisinha. Pronto. Mas para que isso não aconteça e você não passe vergonha, você faça antes a conversa. Nós vamos comprar um presente para o seu amigo ou para o seu irmão, quem quer que seja.
E lá você vai ver muita coisa que você gosta, mas não é seu. O seu vai ser no momento certo. E assim a gente vai ensinando. Nós sempre tivemos condições de dar um pouco mais para os nossos filhos. Mas isso é perigoso, muito perigoso. Porque nós entendemos que a facilidade também vicia. Vicia na preguiça, vicia na prepotência, vicia no egoísmo, no orgulho. E esses pecados a gente luta todos os dias, porque todos nós temos um pouquinho dele dentro da gente. Os valores são as raízes. Então, fale para o seu filho quem foram seus pais, seus avós, seus tios, de onde vieram. Conte a história da sua família. Conte a história, os nomes, sobrenome. Monte a raiz, monte a árvore. Que seu filho entenda de onde ele veio. Porque essas raízes vão segurá-lo quando for apresentada a droga na vida dele. Vão segurá-lo quando apresentar a bebida, quando ele sair de noite e começar a festar. Isso vai segurá-lo. Não quer dizer que ele não vá viver a vida na idade apropriada. Mas ele vai ter responsabilidade. E com os valores ele vai saber dizer não. Ele vai saber dizer não, porque essa é a palavra, talvez a mais importante que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Diga não quando não te couber. Diga não quando não for bom. Diga não. Tenha força e não preocupe, porque se a pessoa chatear, significa que não é seu amigo. Nós temos a gestão do tempo dentro de casa. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha fora. E quem não trabalha fora, trabalha dentro. Então, que horas que eu posso me dedicar ao filho? Faça você seu horário. Que horas que eu posso ir para a academia? Faça você seu horário. Que horas que você pode fazer um estudo, um inglês, um português? Que é uma atividade. Faça a sua agenda. E faça a agenda do seu filho e prega na parede e coloca lá. Ele sabe das responsabilidades dele, assim como ele vai saber da sua agenda. Porque tem que ser compartilhada. Porque a gente tem que fazer com que o filho entenda a importância dele na vida da gente. A importância do filho na nossa vida só é verdadeira, sentida verdadeiramente para ele, se a gente compartilhar o nosso tempo, as nossas escolhas, as nossas vontades e o que a gente não realiza. Em todo momento, nós temos que ter qualidade. A qualidade de rezarmos juntos, a qualidade de estudarmos juntos. E eu não falo estudar de escola não, porque isso aí é a responsabilidade dele somente. Ele que preste atenção na escola e faça as tarefas e aprenda tudo. Porque não é minha função. A função é dele. Entenda, estude, preste atenção que você vai entender. É assim que a gente tem que fazer. E a qualidade, 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite ou 30 minutos no almoço, mas você tem ali uma hora no seu filho dividida durante o dia e a noite? E o que é essa hora? Pegue o celular, coloque em outro ambiente, coloque no mudo, coloque no modo avião. Já diga para a família, não adianta ligar, essa hora estou com meus filhos. Diga, porque alguém vai te ligar, vão passar recado. E daí, se você partir hoje, o mundo continua. Quem vai sentir falta de você? É seu filho, é sua esposa, sua família. Então tenha qualidade. E nessa hora de qualidade, a gente conversa, a gente almoça junto, a gente diz o que a gente quer. Todos os dias a gente almoça junto e almoçávamos com as crianças. E todos os dias eles ouviam de nós as dificuldades do dia a dia, os problemas que tinha na empresa, os problemas que eu estava vivendo, a minha vontade na carreira, tudo. Mas era negativo? Não. Era dizendo para eles, eu tenho um problema na empresa, aconteceu isso e isso hoje, mas nós já estamos resolvendo. Eu sou médico, fiz uma cirurgia e não foi bem no meu paciente, mas o tratamento adequado vai ficar bom. O hospital, ou seja, todos os trabalhos, eu sou professora, tem essa pilha de coisa para fazer, de correção, mas eu vou dar conta porque isso é o que eu gosto.
São os valores que a gente vai passando para os filhos através da qualidade do tempo, através da qualidade da palavra que extrai o melhor e não o pior. Porque senão você vai chegar e vai falar: eu queria tanto que meu filho seguisse o que eu faço, ou pelo menos eu sonhei que ele tivesse esse caminho, mas você só falou coisa ruim. Que horas mesmo que você apresentou coisa boa para o seu filho? Qual foi o tempo seu para o seu filho? Você ouviu sobre a história na escola? O que eles sentiram aqui hoje? O que eles estão vivendo de manhã, de tarde, de noite? As preocupações que eles têm, porque ao ver qualquer discussão familiar, o que passa no coração das crianças, você sabe? Se você não tiver qualidade do seu tempo com ele, nada. E a segurança? A segurança é porque a criança tem que ser envolvida na sua vida. Não é porque você é pai e mãe que obrigatoriamente o filho está ali debaixo das suas asas. Está enquanto pequeno. Vamos criar o elo da confiança? Isso é segurança, confiança. Mas está na gestão do tempo? Tá na gestão, não está na gestão de pessoas? Não, está na gestão do tempo. Não adianta você fazer um monte de coisa e se você não der o exemplo, porque é com o seu tempo dedicado a eles que você dá o exemplo. E é nessa hora que você dá o exemplo que ele vai copiando ao longo da vida e confiando. Nós criamos uma relação tão íntima com os nossos filhos, de dizer sim, de dizer não, de coisas boas, de coisas ruins, mas o pai sempre foi um herói. O pai é o chefe, isso nunca duvidou. Eu nunca desautorizei a palavra do meu marido e ele a minha. Isso era muito bem conversado, porque você destrói, a criança sabe manipular. A criança é muito inteligente, ela já entendeu das nossas fraquezas. E aí ela usa e abusa. Vou falar com a mamãe, vou falar com o papai. Não. Certo ou errada a decisão, está decidido. Agora, você quer dar uma chance para mudar a decisão? Mãe, pai, não fale na frente dos filhos. Dá uma olhada, faz um sinal de truco. Faça um sinal para dizer para o outro: olha, eu não concordei. E aí, faça assim. Se você disser, meu filho, por quê, e argumentar por que você acha isso importante, eu posso rever minha opinião? Aí a gente quebra a dureza que foi antes, porque o marido, a esposa não está concordando muito bem. É assim que a gente vai corrigindo no caminho, porque você não para corrigir, você anda e corrige. Você anda e acontece. Terceirizar a educação. Quem terceiriza a educação? Terceirizar a educação é a escola? Não. Terceirizar a educação é você ter funcionários, servidores, colaboradores, entrega para eles? Não, eles estão ali para colaborar. Mas terceirizar a sua família, jamais. O que significa isso, gente? A terceirização de família, dos filhos, é você entender que seu filho tem um problema, teve alguma atitude na escola que foi uma situação que despertou uma coisa grave, ou não. Você está vendo que seu filho está sentimental demais, carente demais, revoltado demais, nervoso demais. O que está chamando a atenção? Aí você só acha um profissional e encaminha ele. Você não faz mais nada. O problema é de quem é, gente? É nosso. É da criança? Não, ele só é a consequência. O problema é do psicólogo, do terapeuta, do profissional? É da escola? Não. É nosso. Cada um com seu papel. Vamos lá para a responsabilidade? Cada um com seu papel. E isso aí a gente não terceiriza. Filho com suas coisas boas, seus talentos, suas coisas difíceis, tudo que ele tem que passar para se transformar numa pessoa de bem, numa pessoa forte, isso aí é sua responsabilidade. E não adianta entregar para profissionais. Ele vai colaborar, mas é você quem vai fazer a mudança, porque ninguém muda mais a gente do que filho. Você viu um defeito no seu filho, você gosta?
Porque você olha aquele defeito e fala, nossa, mas é minha cópia, meu Deus, eu preciso mudar. É tão doído quando a gente vê que um filho está ficando igual a gente nos defeitos, que a gente fala, nossa, está me atacando no coração, eu tenho que mudar. E a mudança, você não muda por conta do amor à sua esposa, por conta do amor ao seu marido, você não muda por isso não. Você só passa um batonzinho ali e engana eles. A gente muda por amor aos filhos. Isso sim, porque essa é a verdadeira dor na vida da gente. Esse é o verdadeiro amor na vida da gente. É transformador. E se você não mudar por conta dos seus filhos, minha filha, você que é marido, é esposa dessa pessoa, segue em frente se quiser, porque não vai mudar nunca mais. Não se engane, porque vai continuar. Nós temos que cultivar a inteligência financeira. A inteligência financeira é em saber dominar a vontade de gastar. Só gastar hoje? Tá aí no celular, em todo lugar, as crianças gastando e querendo comprar porque amigo tem, porque meu amigo tem, a escola tem, todo mundo tem. E daí? E daí? Nós não temos. Nós não temos. Nossos filhos ganhavam presente no Natal e no aniversário. Não era bem no Natal, porque no Natal mesmo, para a nossa família sempre foi a viagem. Então nós viajávamos, era o presente da nossa família de Natal, como é até hoje. E o presente que eles ganhavam era dos avós. Enchia a casa de presente, que os avós davam presente. Então eles não precisavam de mais presente. O que faltava na vida deles? Nada. Era só mais um presente, um embrulho para abrir. Bobagem, né? Então a gente não tem que cultivar o desperdício. A gente tem que cultivar a razão do porquê. Roupa também era 2 vezes por ano. Tudo bem, gente, é homem, né? 2 filhos homens. Não é igual mulher que tem lá assim, tem 1000 coisas. Hoje, com as minhas netas, eu preciso falar isso, me desculpa. Eu não sou mãe de menina, então eu tenho um aprendizado. Eu não sei arrumar cabelo de menina. Eu não tenho lacinho cor-de-rosa, eu não tenho liga cor-de-rosa, eu não tenho nada colorido. O meu marrom é preto. E aí as meninas foram, aqueles cabelão, vou prender esses cabelos. Gente, que coisa triste. Coisa mais horrorosa eu prendendo o cabelo dessas meninas. Eu filmei para mandar para a mãe. Falei, meu Deus, olha isso aqui. E a liga, num cabelo preto, outro, num cabelo, a liga preta, no outro liga, a liga marrom. Que vergonha. Mandei as meninas desse jeito, com o cabelo amarrado, mas a cara da avó, né? A cara da avó, porque é a minha cara aquilo ali, né? Então a gente tem as dificuldades da gente. E nessa hora, a gente sabe que menina tem muito mais coisa, mas cuidado com o excesso. Cuidado, porque é o excesso que te leva à falência, é o excesso que faz você terminar seu casamento, é o excesso de tudo, excesso de todos os vícios, excesso de querer se garantir numa sociedade. Você não se garante pela roupa que você usa, você se garante pelo que você é. Você não se garante pelo sapato, por qualquer coisa que você tenha, pelo carro que você anda. Não, você se garante pelo que você é. Porque ninguém engana ninguém. Ninguém. Não é porque é gurupi, é porque está nas redes. Todo mundo sabe quem é quem, vive como. A gente pode enganar com pessoa desconhecida, mas em breve, logo a pessoa está caindo. Porque não dura. E a gente precisa planejar no casamento. Precisa planejar financeiramente. Então, essas discussões nós sempre tivemos muitas, porque eu tive e tenho as maiores dificuldades a respeito da gestão financeira na minha casa. Meu marido organizadíssimo, a vida toda tentou. Por fim ele assumiu minha conta, porque eu falei, não dou conta. Quando eu dei conta mesmo foi na administração da empresa, que não era a minha conta. Aí sim, aí na administração da empresa, do Hotel Oitia, na administração da fazenda, aí a coisa andava certa, justa, redonda. Mas eu sabia que ele cuidava, então estava tudo certo. Então vocês vejam um com o outro como planejar. Existem discussões que a gente não sabe onde vai parar, que começam com a bobagem. Mulher odeia explicar por que comprou, porque vai comprar. Mulher odeia isso. E mesmo a gente trabalhando, tendo o dinheiro da gente, é um sentimento de humilhação aquilo ali, não é? Mas
Conversa. Vai falando, né? Tá tudo bem, o que tem? Eles não vão entender nunca algumas coisas, tudo bem. É assim mesmo. Até porque você compartilha tudo com o seu marido a respeito de dinheiro. A gente separa 20% para isso, 10% para aquilo, 30% para aquilo, e a gente faz a planilha da família. Saúde, educação, férias, gastos com utilidades, e assim vai. E como dizia antigamente, a poupança, né? Então você gasta, você passa seu tempo, divide tudo e vai tendo o seu orçamento nesse planejamento. Mas o orçamento pode furar. E é nessa proposta de furar que a gente tem que começar a nos educar. Eu comecei a me educar no aniversário das crianças porque não era nada extraordinário, mas eu perguntava, quanto nós podemos gastar nesse aniversário? O que eu tenho para fazer esse aniversário? Tem X, então era do X para baixo, nunca do X para cima. Não tem discussão. Compramos uma casa, vamos mobiliar. Quanto eu tenho para isso aqui? Tem isso aqui. Então tudo bem, não posso agora. Então tudo bem, não vou comprar cadeira de plástico agora não, porque eu quero a minha cadeira de madeira. Então eu vou esperar 1 ano. E assim eu fiz. Vamos esperar. Não vou comprar não. Então é assim, a gente vai aguentando. E por quê? Você tem que dever explicação para quem? Para quem? Recentemente a minha casa ficou 2 anos com a pandemia, pós-pandemia, reformei, terminou, eu fui reformando, eu fui entregando meus móveis, levando para uma fazenda, levando para um filho, entregando. Minha sala ficou vazia, ficou sem nada. Peguei o que tinha na varanda, trouxe para dentro da sala. Nada combinava com nada, 2 anos desse jeito. Nos 2 anos, não adiantava eu perguntar para ele quanto nós temos para eu comprar os móveis da minha sala. Eu não tinha tempo. Então, tanto ele aceitava a esposa não ter tempo para arrumar a casa, quanto eu aceitava que talvez naquele momento a gente não pudesse. Faz parte do planejamento. E não deixei de receber visitas, festa, aniversário, não. Passava pela sala vazia para chegar na varanda. E assim ia. Então a gente não dá satisfação para ninguém. Continua sendo a essência, a pessoa. Amigo que vai na sua casa e olha e sai falando, não é seu amigo. Não adianta, porque se você fizer chamar para um café, chamar para um aniversário e servir uma gelatina com um bolinho feito em casa, a pessoa tem que sair feliz, porque foi convidada. Ela não tem que sair falando, não teve o bolo bom, não teve balão, não teve isso. Não serve para frequentar a sua casa. Não serve para viver com você. Só serve para viver com você quem vive com você sem te julgar. E nós temos que nos educar para isso, homens, mulheres, adultos. Porque as crianças puras, elas entram e saem da casa dos amigos sem perceber o que têm e o que são. Simplesmente gostam dos amigos. Por que nós perdemos isso com o tempo? Então tem coisa, seguir as leis, seguir as diretrizes da escola. A escola adventista tem esse princípio. Ora, vem estudar aqui quem quer. Então siga. São as normas da escola, as normas da sua casa, as normas do trabalho, são as normas. Tem comportamento a seguir, são as normas, não vai mudar. Então a gente tem que entender isso como uma coisa normal e passar para os filhos para que eles também sigam. Você não vai enquadrar seu filho em nada, simplesmente o comportamento do seu filho vai fazer com que ele cresça e passe a ser mais uma pessoa com tendências ao crescimento, ao desenvolvimento, ao bem-estar, a escolher os bons amigos, a escolher a pessoa certa para viver ao seu lado. As normas e as regras fizeram toda a diferença na nossa vida. Toda. Porque eles entenderam tudo o que conseguiriam, o que seria para manter a vida toda. Como eu falei antes, não furar fila. Cada um tem seu lugar, tem a sua hora. Isso é uma norma, gente, isso não é uma regra. Isso é um cumprimento das leis. Então, coisas tão simples. Chegar na hora. A aula começa a tal hora? Então chegue antes. Nós assistimos um filme recentemente que eu acho que todo mundo deveria assistir, viu, diretor? Uma mãe levando um filho atrasada, vai correndo
leva um filho, chega no momento do sinaleiro, a buzina. Mas ela não sabia que ela tinha um louco, que quase matou ela durante o filme inteiro, perseguindo ela, a família dela, os filhos dela, porque conseguiu uma série de coisas e ela entendeu que era ela que estava errada. Ele era um criminoso, mas foi ela que cutucou. Ela estava errada, que se ela tivesse o comportamento correto de cumprir a norma, 7 horas da manhã, 10 para 7 o aluno tem que estar lá. E o filho fala assim: mãe, mas todo dia você fica nervosa porque você acorda atrasada. E aí? Ainda você tem que ouvir uma verdade dessa, né? Então a gente vai entendendo que precisa mudar. As normas e as regras são os hábitos. São os hábitos que a gente tem. E a mudança dos hábitos vão criar a ordem da sua família, a ordem da sua casa. Respeitar o pai, respeitar a mãe. Mãe é mãe, pai é pai, amigo é amigo, irmão é irmão. Os filhos vão entendendo que, como norma, ou melhor, como princípios, ninguém vai ser mais amigo seu do que seu irmão. Ninguém é mais amigo. E se um amigo te convida e não cabe o seu irmão dentro desse convite, então não pode ser seu amigo. Se ele vai te convidar para um ambiente, eu não estou falando coisa particular, um ambiente onde seu irmão não pode vir, não traga, então você não vai. Se seu irmão não entra, você não entra. Porque se seu irmão não entrar, a sua família não cabe ali. Mas não cabe como? Fisicamente? Não. Cabe nos interesses da pessoa, que são diferentes dos nossos, os hábitos que são diferentes dos nossos. E isso a gente tem que entender e falar para os filhos. E a visão? O que é que você quer para o seu filho? Nós entendemos o que nós queríamos para os nossos filhos. Lapidar o talento deles. João Vitor, desde o começo, queria ser fazendeiro. Sempre gostou da terra, sempre gostou de tudo que se referia à terra, aos animais. Marco Túlio um dia falou assim: mãe, eu não gosto tanto de fazenda, tanto quanto o João Vitor não. Então, eu venho para a fazenda, mas não é muito o que eu gosto, não. Mas Marco Túlio já era uma criança que vendia tudo. Ele tinha um talento de venda. E aí, eu olhei aquilo e pensei: meu Deus, e agora, né? Como que a gente faz para o filho da gente dar valor ao que a gente tem? Olhei o pasto com ele, que a gente estava na varanda da fazenda. Falei: meu filho, olha isso aqui, tudo isso aqui é seu. E um dia você vai receber de herança. Você pode vender no outro dia. A única coisa que a gente pede é que você aprenda tudo o que é verdadeiro, real nessa fazenda. Tudo. Para que você possa vender com valor. Para que você não seja passado para trás. Então, aprenda. Ande com seu pai, ande a cavalo, saiba o que é cerca, saiba o que é contratar uma pessoa, dispensar uma pessoa, pagar uma pessoa. Saiba o que é um animal doente, o que é um animal sadio. Saiba sobre a pastagem, aprenda tudo, se não precisa gostar. Quantas coisas a gente na vida não gosta, mas a gente aprendeu? Porque é preciso. Eu casei sem saber cozinhar. Depois eu entendi que eu adoro, mas eu casei sem saber nada. Botava maisena no feijão para engrossar. Olha que tristeza, só ele mesmo para comer uma coisa dessa. Mas é verdade, a gente aprende. Então a gente vai fazendo as coisas sem querer, mas tem que fazer. E aí, você vai ser infeliz porque tem que fazer? Você vai viver reclamando? Você vai adoecer. Você vai adoecer o outro. Aliás, ninguém vai te querer. Porque a coisa mais triste do mundo é que você acordar com a pessoa de mau humor, dormir com uma pessoa ainda mal-humorada, reclamando. Então vamos mudar isso. É o poder do exemplo. Nossos filhos não são o que a gente ensina, são o que a gente é. Poder do exemplo. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Mas eu estou aqui hoje porque eu queria muito uma palavra tocando vocês. Porque o que essas crianças fizeram comigo aqui hoje, nossa,
ganhei a vida vendo eles cantando desse jeito. É maravilhoso, é transformador, porque todas as dúvidas que a gente tem são esclarecidas quando você vê a pureza de uma criança nas suas mãos, dependendo de você. É uma bênção de Deus, é o maior dos seus trabalhos. Nada é tão importante quanto isso. Então, vamos suportar sim todas as fases da vida da gente, porque vamos lembrar, se você está em crise com o seu casamento, a crise começou com você e depois passou para o outro. Não adianta você querer dispensar o seu companheiro, porque você vai entrar em crise com o próximo. O problema anda com você. E qual é a visão nossa de família? Unicidade. Nós queremos estar juntos, fisicamente, emocionalmente, de todo jeito. Nós queremos compartilhar nossas histórias, nossas vivências. E isso foi tão forte na nossa família que Marco Túlio recebeu propostas para ir embora, tanto quando formou, tanto quanto ainda há poucos anos atrás aqui em Gurupi. E recebeu propostas excelentes, assim, difíceis mesmo de falar não. Aí ele sentou com a Bárbara, chamou a gente, falando das propostas, e depois veio uns 10, 15 dias depois, dando a resposta se iria ou não. Nosso coração ficou pequeno. Aí ele veio e falou com a Bárbara junto, falou para nós. Nós vamos ficar. Talvez agora a gente não ganhe o que a gente poderia, mas a gente vai perder tudo o que nós queremos para a nossa família. Nós queremos viver com nossos filhos aqui, porque mãe, pai, quero que eles vivam com vocês tudo que a gente viveu. Eu quero que vocês passem para eles tudo que vocês passaram para nós. E eu chorei, eu sou uma pessoa dura, mas eu chorei. Eu chorei porque ali eu entendi que, nossa, é o legado. Legado é dinheiro? Não. Legado é você realmente passar para o seu filho, mesmo a gente tendo errado, porque a gente erra, a gente acerta, mas a gente erra e acerta quando? Ninguém sabe. Só o tempo para dizer. Ninguém sabe. O que a gente sabe mesmo é que o tempo vai dizendo de acordo com o seu coração. Se você erra com amor no coração, você não está errando. Você está simplesmente tentando. E seu filho vai entender isso. Então, sem traumas, sem que a gente mude a história dos filhos da gente com dó. Não temos que ter dó dos filhos. Temos que criar neles discernimento, a resiliência. E aí eu falo de novo, fé, amor, família e trabalho. Porque o trabalho é a dignidade da gente. Não importa quanto você recebe ou ganha ou tem de lucro pelo seu trabalho. Importa é que o seu filho sabe que você vai trabalhar todos os dias e volta para casa feliz com o seu trabalho. Se não está feliz, está buscando outro, buscando condições de crescer. Esse é o poder do exemplo. Trabalho. A gente hoje tem uma profissão, amanhã pode ter outra. Ninguém está reservado só aquilo. Ninguém. Para sempre a gente tem as escolhas o tempo todo. E só depende da gente, do esforço da gente. Não depende de mais nada. Aqui eu não sei se eu consegui mostrar para vocês que tudo que se faz numa empresa se faz em casa. Eu não abro caixa da minha empresa para sacar um dinheiro escondido dos meus sócios. Eu quebro a confiança. Então, vamos fazer com que o nosso marido, os nossos filhos tenham a confiança na gente, financeiramente, emocionalmente. Porque como sócio você discute, você não concorda, você altera a voz, mas você não bate, você não tem violência. E aí, sumiu, cara. Você não tem violência. Você supera aquela diferença
em nome da sociedade, da empresa que você sabe que vai para frente, porque ele tem qualidades que você não tem. Então você suporta. Mas suporta amargando? Não, aí você desfaz, né? Você tem que suportar querendo vencer ao lado daquela pessoa que você escolheu. Porque cansou, enumera, gente, quantas qualidades essa pessoa tem e o que ela fez para te convencer a gostar dela. E o que não está fazendo mais? O que foi esquecido no caminho? Onde é que vocês se perderam um do outro? Sem culpa. Só uma análise, só uma pergunta. Quem está com a razão? Quem está certo ou errado? Vai te levar aqui essa resposta? A lugar nenhum. A resposta é: qual é o caminho da sua família? Qual é o caminho da sua empresa? É 2 passos para trás ou 2 passos para frente? E o que é preciso fazer? Reservar um dinheiro? É reservar tempo para sua família. Que tempo é dinheiro. Então, falando de tudo isso para que a gente possa entender, tá aí a nossa família. Nossos 2 filhos, João Vitor e Marco Túlio, 5 crianças, 5 netos, onde Deus queira que ainda aumente essa família, né? E são filhos vitoriosos. A vitória é eles enfrentarem todos os dias. Ao invés de acordarem tarde, eles lutam todos os dias para trabalhar, para manter aqueles que trabalham com eles, para ser respeitado por onde passar, para ter valor, continuar tendo valor o nosso nome, a nossa história. Luta para conquistar a esposa todos os dias, luta para manter um casamento, luta para que os filhos tenham saúde emocional e física. Tudo isso é uma luta, porque você não pode abaixar e cansar, a não ser que você se ajoelhe em oração. Não, você tem que ter força, arranca da sua alma, mas tenha força para você seguir. Você escolheu essa pessoa, essa é a pessoa certa para você. E se você depois de fazer tudo viu que não é mesmo, então dê tchau, cada um siga a sua vida, tudo bem. Mas faça tudo para dar certo. Então, meninas, preste bastante atenção. Eu não estou aqui defendendo um casamento eterno, eu defendo um casamento onde você lute todos os dias para dar certo. Onde você entenda o seu papel de mãe, de mulher, de esposa. Porque a mulher às vezes esquece o papel de esposa, ela só esquece, ela só se torna mãe, ela deixa de ser mulher, ela deixa a conquista de lado em nome do cansaço, do hábito, do costume, e a gente vai perdendo isso. Desperta, o mundo está aí, só é viúvo, só morre quem está morto mesmo, enterrado, ninguém está morto, está todo mundo enxergando. Então vamos nos cuidar. A gente está chegando ao fim daqui da nossa conversa e eu estou em todas as redes. Eu gostaria de contar com vocês me seguindo no Instagram, me seguindo no YouTube, no TikTok, vendo os e-books que a gente tem dentro do site. E assim que a gente pudesse estar compartilhando experiências, enriquecendo a minha vida, enriquecendo a vida de vocês. Então nós estamos aqui à disposição, sempre. Obrigada.